Bem-vindos a mais uma edição do programa Psicologia na Prática, onde o Nutensaro aborda vários domínios na área de psicologia, com a ideia de fazer chegar na casa tudo saber disponível sobre as várias áreas de intervenção psicológica. Estimula o desenvolvimento motor, cognitivo e social a ser melhor potenciado horas que nos oferece um ambiente afetuoso, seguro, com liberdade para que a criança explore sua autonomia na fazer coisas de forma autônoma. Suporte carinhoso e atento de um adulto é tudo que atemeste. Mas para melhor não entender e promove comportamentos conscientes, o programa Psicologia na Prática traz o Dr. Gerson Semedo, que é psicólogo e psicoterapeuta e lida com as questões ali na seu dia a dia. Não houve conversa com. Pleno desenvolvimento de criança é normalmente potenciado para promoção, proteção e defesa de seus direitos. Que ali, na observância de que esses estágios de desenvolvimento, sobretudo de que é lado mais cognitivo, mas sempre com o conhecimento de si cérebro e de si neurotransmissores no centro, tanto de questão. Mas nós também entende melhor, e para isso, nós sabemos falar hoje com o Dr. Gerson Semedo, que te agradece pela sua presença. Muito obrigado pelo convite e obrigado pelo espaço ali para o diálogo. Dr. Gerson, a primeira pergunta que eu gostava de fazer era, nós sabemos falar de bem-estar. A primeira pergunta, portanto, que nos remete ao conceito de bem-estar. O que é bem-estar de uma criança? O bem-estar é ter um espaço saudável para o desenvolvimento ambos cognitivo e físico. Tem a proteção suficiente que a criança pode desenvolver tudo que é os aspectos cognitivos que é necessário para várias fases de vida. Então tem a proteção de ser, carinho, afetos e atividades que desenvolvem o aspecto cognitivo físico da criança em si, que ela não se cria um espaço de bem-estar para o desenvolvimento saudável da criança e, eventualmente, o adolescente também. E que a senhora não pode falar desses como motivos que tem base, assim, necessidade que a criança tem de nos proteger, de nos promover seus direitos. Nós vamos falar concretamente desses direitos que estão. Sim, tem um filósofo, um psicólogo canadense que se chama Jordan Peterson. Ele falou, tem aspectos muito importantes que não tem conseguido no desenvolvimento da criança e do adolescente. Que os primeiros 4 anos da criança é essencial e crucial para os pais. É o aspecto onde que eles desenvolve esses aspectos sociais, a integração social. Pais têm que desenvolver aquele aspecto na criança para modo de 4 anos onde que esta começa a te integra com outras crianças e adultos. Se eles que têm a capacidade de integra com os dois, se eles viram logo após de que ela começa a ter turbulência para modo de que te engaja com outras crianças de sua idade e também se sabe uma hora que não interage com adultos em si. Então, que ele é um aspecto essencial para desenvolver. Pois não tem um outro aspecto, é o desenvolvimento do adolescente, puberdade, continuando para frente, criando a importância de criar um balanço entre a autonomia, onde que se pode fazer suas próprias decisões, e a proteção também, de casa. Logo, essa proteção, e a proteção entre a criança ou o adolescente fazendo suas próprias decisões, falha, mas a proteção também percebe mesmo está no espaço único que se pode experimenta em si. Que é essencialmente importante para o adolescente em si. Erich Fromm, um grande psiquiatra, psicólogo, ele falou, mãe tem 2 dores na sua vida. O dor de parto e o segundo dor é o dor de desprende o próprio filho para ser autônomo. Então, traz esses tentáculos e ensinar a ser um ser próprio, que está doer, mas é necessário fazer aquilo para ter um adolescente que está cria, está desenvolve num adulto que pode gerir a vida em si mais balanceado. Então, não pode falar, portanto, que a atenção que tu tem da criança até 4 anos é decisivo para
seu desenvolvimento e para coisa que está a ser, né? Sim, essencialmente, o que Peterson te oferece hoje. Se você cria uma criança que sabe tem limites, que sabe tratar com um adulto, que sabe brincar com outras crianças, a hora que tu começa a te integrar, ele te sente rejeitado. As crianças estão a brincar com ele, ele bate outras crianças, ele morde, já os outros que querem brincar com ele. Sim. Então, ele começa a criar um certo conceito dele, o rejeito, que se ele quer acompanhar, ele começa a criar entendendo de que ele que te adapta. E se também ele que sabe tratar com o adulto, também é o mesmo questões de você tem o que ele está falando, o olhar falso, onde que o adulto está a espiar a criança, sabendo que a criança que tem limites, você ri um bocadinho, mas é que ele... E a criança é muito sensível a essas questões, então ele volta para o conceito próprio. Então, aquela parte lá, ele foi essencial um trabalho mais importante para o país que os primeiros 4 anos. Depois que a criança entra no jardim, entra na escola, começa a ter integra. Socialização. Claro, claro. Então, se ele tem aquelas questões ali, sabe, mora, socializa, já é condicionado a entrar nas situações onde que ele desenvolve um outro conceito de si próprio, pessoa. Que agora é questões que depois também um outro transtorno que desenvolve por um conceito negativo do ser. Mas falando mais, digamos, que as necessidades que a criança tem para desenvolver de forma saudável, não se fala de necessidades talvez mais relevantes, mais importantes para a criança, não pode falar disso? E, nos primeiros, estou a dizer que o cérebro é algo muito interessante. O cérebro, enquanto no desenvolvimento, o cérebro para de, ou desenvolve na sua totalidade entre 23 e 24 anos. Que o último parte é o parte frontal do cérebro, onde que te ajuda a fazer decisões. E enquanto criança, o cérebro absorve tudo questões possíveis, ou seja, ele é modo cabo de eletricidade. Enquanto essa ser estimulado, essa te manda informação. Então, com o desenvolvimento da criança, um máximo de atividades e coisas que podem estimular o cérebro da criança é importante. Questões de desenho, fazer algo criativo, você desenvolve um lado do cérebro, que é tudo aquelas questões de criatividade, imaginação, leitura, atividades físicas, tudo que as questões ali, minha filha, desde quando tinha 1 ano e meio, não está podendo entrar na dança. Ela corre do lado, que ali, está fazendo aquilo lá, mas hoje é onde ela é tudo hiperativa, não em questões negativas, mas entra no tudo, está fazendo aquilo, está fazendo. Mas desde pequenote, não começa a dar a oportunidade para bata, experimenta tudo. Para mim, o que é importante? Para mim, a hora que não chega no momento de adolescência, o cérebro está começando a fazer um outro tipo de trabalho, que o cérebro está fazendo o quê? Ele está espia tudo que os tentáculos que foi estimulados e áreas que não foi estimulados. Ele começa a redirecionar energia. Ele fala, bom, que as coisas que não tem que focar mais energia, que os aspectos que foi menos estimulado. Então, ele tem menos atenção. Por isso que uma criança aprende língua muito mais rápido que um adulto. Ele tem aquela capacidade. Não que o adulto que tem, mas ele desenvolve, aprende nova língua com certa dificuldade, toda mesmo na tonalidade. Claro, claro. Mas ele mostra o quanto maleável o cérebro é. Agora, que chega mais para o adolescente, você toma uma outra modalidade. Assim. E se a criança cai estimulado, desde pequenote, ele perde um pouco daquela maleabilidade, ele adapta. Então, parece uma palavra estímulo, acaba por ser central na potência de desenvolvimento de uma criança. De modo que não está fazendo para melhor para nos estimula uma criança. Já não fala ali de 4 anos, como portanto, decisórios, né? Já não fala também de 24, portanto, para nível de desenvolvimento cerebral, mas é muita coisa que não pode fazer entretanto. Claro. A integração da criança na sociedade é algo muito importante para o próprio desenvolvimento da criança em si.
nós recentemente que não começa a espiar muito mais nas questões dos creches. Abre mais para não ter aquela oportunidade lá para a criança. O que acho que é muito importante, e questões de política pública também para ser desenvolvido. Mas é um passo a criar espaços em si. Não só atividades, mas também no volta um espaço de próprio desenvolvimento emocional da criança em si. Ensinar qualquer limites que deve ter. Desenvolvimento do seu próprio corpo em si, quem que pode tocar, quem que pode tocar seu corpo em si. Tudo são questões a ser afixado ou relembrado na criança, questões próprias do desenvolvimento da linguagem, cria estímulo para coisas que está pode desenvolver próprio em si. Não tem uma tendência, às vezes, a pensar de que, como a criança é que tem tanto desenvolvimento cognitivo, para entender o que você está fazendo, e a hora que não está põe limites, para mostrar que deve fazer aquele, o que é bom. Um lapso que às vezes que não está faz é assim, não está cria limites, e a hora que a criança passa aqueles limites, não está disciplinar com um certo tipo de castigo. Sem um processo de ensinar para modo que ele... Que é mais importante. Claro, para modo aquelas questões lá, você te deixa ele entender, olha, busque ele, em que sou contente que ele acontece, e óbvio tem consequências, mas tem que saber para modo que ele... E jura a criança tem aquele entendimento lá, para modo que ela você está fazendo um trabalho também onde a criança está desenvolve aquele pensamento crítico, que é que só que faz para modo tem medo de ser disciplinado. A que faz para modo se entende coisa que aquele, para modo que ele qualquer consequências naquele. E que ele que não está hoje a hora também mais para questões de adolescente, que ele chegando aquele aspecto lá de fazer decisões para modo da chiga, se priva a criança de variedades de coisas, a hora que ele é mais adolescente, coisa que está acontecendo, ele está experimenta que as variedades de coisas que o família devia tocar. É uma questão óbvia que não está fazendo, que eu toco aquele copo ali, a inclinação e toca aquele copo ali. Então, o que não está depriva a criança sem explica para modo e quais são as consequências. E às vezes até próprio deixa-se ter experimenta, percebe e para entender. Não só cria adolescentes, eventualmente adultos, que até entendem limites e que até entendem as questões mesmo de um diálogo onde que não pode entrar no diálogo esse que tem o mesmo pensamento que esse que está de acordo comigo, mas não pode entrar no diálogo sem entrar no conflito. E que as questões de hora que te entende... Que você fala mesmo crianças pequenas que não pode... Claro. Na questões de diálogo? Sim, para modo ela que está aprende. O mais sério que não começa a entrar no diálogo com as crianças, o mais rápido está desenvolve aquele aspecto cognitivo desde entende de fala. Obviamente, você também espera uma criança de 5 anos para ter o mesmo tipo de entendimento de um adolescente. Mas aquele aspecto lá não se cultiva, que ele usa o recurso que se tem para ajudar a pensar, não se fazer aqueles exercícios. Que ele não se pensa, então de 4 anos subindo para lá, que é o outro aspecto essencial. Não te ajuda a aprender, socializa, e a hora que esta socializa, não te ajuda a aprender moda que esta socializa. Que é real papel dos pais, né? Claro. E agora não te pensa na ausência dos pais. Sim. O que é que acontece? Aqueles aspectos que muito interessante para espia. Não espia na nossa estatística de Cabo Verde, 70% de famílias é monoparental. Aquele é um aspecto. E quem que está cuida de casa? É a mãe que está cuida de casa. Então, essa sai de casa desde cedo até noite para tomar conta de situações. Quem que está tomando conta de claro. Na tempos de férias, não está na minha gosta tchaudiana. Está no meio de bracos, becos. E de ficar surpreendido, nos tempos de férias, passa casas com porta aberta, tacha meninos dentro de casa, sentado quase o dia inteiro, frente de televisão. Quem que cuida, que é pequenote, quem que cuida de que é pequenote, que é mais grande. Que maioria das vezes é também criança. Então, a criança que você tem ensina é outra criança. Mas de proteção também. Claro. Então,
Botei entre que a mãe te deixa a outra criança toma conta daquilo, sendo ainda criança, mas essa já te condiciona os outros em si. Obviamente, por questões socioeconómicas, isso acontece em si. Mas é muito importante pensar que lá, em ausência do próprio pai, mãe, quem que te cria, quem que te faz aquele trabalho lá com a criança, quem que te ajuda a pensar, articula, quem que te estimula, abre espaço para estimular, quem que te cria espaço, uma hora que ele é disciplinado. Na ausência de que lá, coisa que não também tem uma estrutura social de adolescente onde que te cria mais violento, entra em mais conflitos. Agora, lá não te punisse, e não te punisse os pais. Onde que se não volta para trás, nunca tem muitas estruturas para ajudar a se desenvolver. Então é um processo então, meio... que ele também está levando ali, pensa uma parentalidade também, mas que, digamos, no papel enquanto promotor de parentalidade também deve ser resolvido. Sim, obviamente. A única caveat, às vezes, que estou a dizer assim, não te apoio, às vezes, tinha o peso só nos pais. Tudo coisa é o pai. Nas questões de educação, ali, não, o pai tem que fazer aquilo. É entendível. Tem um filósofo, rapper, que ele tem um rima que ele faz assim, como que não te pensa que não te põe mãe fora de casa de antes o sol nasce e te volta a casa depois que o sol nasce, ainda não se te espera, para bem toma tempo, para bem disciplina e cria e fazer todo o investimento na criança, sendo que ela, nas questões, a mãe se chega já cansado e claro, e nem sabendo, às vezes, nem podendo fazer tudo o que mistia para poder prover na casa, e ainda te chega a casa com montões de situações e te fica exausto, sem muitos recursos, que é difícil. Que é bastante difícil. Daí que tem nenhuma possibilidade de ter um rol de pai ou de mãe em si. Que é um questões que... É o desejável, né? Claro. Então, o que te intervém para fazer para dar afeto a filhos, onde que chega a casa e tem que tomar conta de tudo que eles lê, tomar conta de que ele ouve, coisa que acontece, faz que ele... Mora para ter um afeto contínuo, genuíno, a criança e acompanha o desenvolvimento próprio, que é difícil. Quando, portanto, que a necessidade de acompanhar ele e que ele realmente que é necessário ter, que é o real papel dos pais. Claro, para molhar, se não fala de questões de criar um espaço, a criança está desenvolve com afeto e proteção. Desde o nascimento da criança que se tinha feito experiência, uma criança que é tocado logo após nascer, uma criança que chora que tem nenhum tipo de afeto. Se faz o estudo que aquela criança ali tem um problema no desenvolvimento cognitivo, que foi tocado, o ato do toque, faz algo para o corpo que desenvolve mesmo o corpo e o cérebro. Então, a ausência do afeto contribui a um desenvolvimento mais lento, cognitivo. E a ausência de proteção também você abre o espaço para várias questões que acontecem na criança. Hoje em dia, nós não temos ali na Cabo Verde uns números elevados de casos de abusos sexuais, físico, verbal. O físico é o mais básico, mas o físico é o primeiro em si. O mais grave, que não também hoje a consequência no futuro, é o cognitivo, emocional, verbal. Para modo de enraiza um certo conceito dentro da criança. Pode bater, que ela já é agressivo, mas aquele dor passa. Agora, não pode continuamente estar menino, bem burro, bem feio, bem mal educado, bem que ela é ainda mais grave para modo de uma linguagem que fica já enraizado na criança. Então, acredita que é feio, é burro, é preto, sendo preto,
é indesejável. Várias outras linguagens que é usado. E que as linguagens ali é linguagem que os próprios países já estão ouvindo também, dessas próprias cria e desenvolvimento em si. Então é algo que não tem que ser bastante sensível. E também está levando, portanto, fala um pouco também de próprios efeitos de bullying na sociedade, nas escolas e em outras esferas, no desenvolvimento de própria criança. Sim, a autoestima. A autoestima é algo incrivelmente importante para a criança em si. O conceito do ser, quem que me é, a moda que me é, minhas capacidades em si. Então, naquele próprio desenvolvimento, quer dizer, que se faz naquele parte, que os primeiros 4 anos ajuda a criança a ser sociável. Depois de lá, ajuda a criança a ter um conceito próprio de ele e desenvolve que é a autoestima em si. Para modo de não tendo que lá, a criança até fica vulnerável a questões dos outros. Por isso, questões do bullying. E não só a agressividade a próprio ser, a criança, ou no caso o adolescente, mas curcuta a autoestima. E enquanto você está fazendo aquilo lá, a criança mesmo te ficha ou te reaciona mais agressivo. Então tem que imbalanços, que te acontece em si. Desníveis, sim, que te acontece em si. Dr. Gerson, não podia continuar muito mais, como problemas de desenvolvimento de criança, está levando a uma reflexão diferente. Mas talvez, portanto, nossa recomendação hoje também no sentido de papel dos pais e da sociedade no seu todo, enquanto guardiões de desenvolvimento de criança. Portanto, aquilo que não quer potencia. Então, leva um passo atrás para nos espiar. Não põe um certo peso somente aos pais, que sim, o pai tem a responsabilidade, por isso então não passa um bocadinho mais para trás, mas também não tem uma estrutura socioeconômica que tem influência aquele próprio aspecto lá. Uma hora que não faz. E se 70% de economia ali ou de forma de trabalho é informal, o que significa que tem grande porcentagem de, especialmente mães, está sem sério pela manhã, para fazer trabalho, tudo que é para voltar. E depois é criticado, não te critica a sociedade mesmo, te critica não. Põe em causa, tanto que é papel de guardião. Claro, do pai do guardião, claro. do adulto guardião. Exatamente, então antes de não falar que lá que tem-se responsabilidade, também não cria aquele balanço que nunca pode esperar para tem tudo aquela responsabilidade, ali se a estrutura também que te dá apoio àquele lá, que é bastante importante, não tem que espiar na políticas públicas que é criado para dar aquele acolhimento a próprios pais, que se cria toda uma estrutura, mas pode ter também aquele próprio... desempenha esse papel de imediatamente. Claro. Claro. Muito obrigada, Dr. Gerson. Agora, só num minuto, Dr. Gerson podia deixar-nos uma recomendação que te ajuda pais a melhor proteger crianças. Por questões de vários abusos e casos que não te trata com esse. Uma das coisas que ainda faz, ensina a criança, o filho ou filha a entender quem que pode tocar, quem que pode tocar. No caso, a mim, como mãe, é a única pessoa que pode tocar, ou na partes íntimas. Parte de que lá, não. Que é uma coisa que tem que ser desenvolvida na criança para poder entender. Em vários de casos é algo que acontece, esse que sabe ser direito ao marido, esta fica lá com ele, com medo expõe, e também sei logo no futuro, a hora que tem um desenvolvimento por questões de que lá. Outra coisa, não fala mais com o nosso filho antes de nos disciplinar. Ou seja, que não disciplinar tanto como com violência em si, mas não ensina, não fala com isso. Para modo, o acto de falar com isso, não só te dá a liberdade também se pode expressar o que se acontece com isso.
não tem casos de várias questões que acontecem que podia ser tratado se não tinha aquele espaço na criança, aquilo que acontece, sem ter um medo de ser disciplinado. Duas grandes mensagens que o Dr. Gerson deixou no Liquel. Portanto, para potencia, e tudo nós também no sentido de potencia, portanto, nosso papel de guardião para crianças, tudo para desenvolvimento infantil. Muito obrigada, Dr. Gerson. Obrigado pelo convite. Obrigado, Dr. Gerson Brito Semedo, para deixar mais claro para onde e cozer que não pode fazer para melhor contribuir para o bem-estar de nossas crianças. Afinal, estímulo, sendo toda atividade voltada para o desenvolvimento de crianças, seja ele por meio de brincadeiras e dinâmicas com o intuito de desenvolver habilidades motoras, mentais e emocionais, apesar de existir profissionais especializados nas áreas, o fundamental, o básico, deve ser realizado para a família de crianças. No consultório psicológico, psicologia na prática te levou algumas orientações para preocupações que se afetou. Hoje, casos têm a ver com crianças, com coisas que podem ser feitas para ajudar crianças a atingir seu maior potencial no processo de desenvolvimento. Primeira questão tem a ver com o modo que nos estimula o desenvolvimento motor, cognitivo e social de uma criança. O básico, naqueles casos ali, te leva a pensar na criança e pôr sempre no centro. E lembra, como o Dr. Gerson falou, papel de família, principalmente pais, mas também professores, cuidadores e outros, é na verdade dar suporte para que aquela criança possa desenvolver direito, protegê-lo e cuidar dele. Dependendo de idade e possibilidades, a ideia é sempre ajudar a criança a ser mais consciente e independente possível. Por exemplo, na faixa etária de 10 a 11 anos, idade que esta começa a preparar para entrar na pré-adolescência, tendo em conta que é uma fase feliz, para morrer nessa fase, se o humor se desenvolve de forma mais acelerada e efetiva, é uma fase de tchau brigas com irmãos mais pequenotes, geralmente, fase de desenvolve proximidade com colegas e escolha de amigos, fase que nos deve estimular para buscar mais informações, para perguntar mais, para mostrar mais interesse na obtenção de conhecimento. Também começa a curiosidade para sexo, onde rapazinhos têm interesse mais pela reprodução humana, enquanto que meninos mostram mais interesse por relacionamento e romantismo. Hoje em dia, é de capital importância falar sobre segurança no mundo digital. Para modo que a conquista de autonomia dessas partes, exposição a ambiente digital também está cria. Por isso, é importante ensinar sobre segurança de informações. Fala sobre cuidados, tanto a hora que se recebe, como na transmissão de informações. Lebasa questiona e verifica as informações que se recebe. A exercita diferentes pontos de vista sobre o mesmo facto e a pergunta-se cabeça se é seguro compartilhar e com quem, e também quando. Mostra-me no estudo não é responsável pela forma que não te faz uso de informações que não te recebe para informação e informações que não te passa. Como sempre, não te lembra-me que as informações que não te traz ali é muito genérico e também é sempre de uma avaliação mais pormenorizada com base na realidade e contexto de vivência de cada pessoa em particular. Como segunda questão a ser abordada ali, não identifica o que não pode fazer na caso de suspeita de atraso no desenvolvimento. Isso para modo tempo de desenvolvimento varia individualmente. Por isso é preciso cuidar com expectativas muito altas ou comparação com outras crianças, que é uma coisa que acontece com muita frequência, se houver sem maldade, mas que até deixa de mágoa a criança. De qualquer forma, além de observar a criança na casa, é importante também conversar com os demais educadores sobre seus comportamentos e evolução, quer no jardim, na escola ou mesmo no liceu, antes de nos formar conclusões. Claro que ele também é preciso avaliar dentro de um espaço terapêutico se tem um transtorno ou se é preciso algum cuidado, antes de no trabalho no desenvolvimento de seu autoconhecimento, de habilidades sociais e de autocuidado. De acordo com informações concretas, um psicólogo primeiro tenta perceber direito o que aquela pessoa em concreto está sentindo e na que contexto que está inserido. Às vezes, criança está sentindo bloqueado perto de seus pais por modo de medo de reação que se pode ter com ele. Principalmente a hora que o pai está gritando a meninos na primeira oportunidade.
que ela está fazendo com que crianças procurem sempre brincar longe de olhar de seus pais. A hora que estiver de estudo sob supervisão de seus mães e seus pais, aquele bloqueio lá é ainda mais visível. Mesmo sabendo que o Zé que está lá nessas frentes, é que até deixa de manifestar um desconforto e alguma intranquilidade que te leva a que consiga mostrar, mas de facto ele sabe aquela coisa. É importante ter atenção na coisa que é a capacidade de criança na manter atenção e foco nas atividades que se executa. Meninos podem mostrar alguma falta de atenção, mas nunca deve precipitar na diagnosticar com o TDAH, que é transtorno, déficit de atenção ou hiperatividade, mas leva em consideração, mas é menino e esse processa informações de forma diferente. Nesse caso, uma forma inteligente de promover o interesse nos meninos é condicionar essas brincadeiras ligadas a assuntos que não está gostava, que eles ganharam interesse. Por exemplo, se você condiciona a maioria de brinquedos de bufígio ligado a arma de fogo, pistola de qualquer tipo, tendência é que começa a fazer gesto de armas de fogo, por exemplo, a hora que está tirar foto, ou manifesta comportamentos de imposição de força com seus colegas. Por isso, a melhor forma de moldar bufígio é promover brinquedos e brincadeiras onde é pode ganhar conhecimento que está servindo de base, que é pode transportar de uma forma produtiva para seu ambiente escolar. Lembra que sugestões deixaram ali, se a intenção é orienta, cria estratégias práticas para lidar com emoções, melhora a qualidade de vida e leva pessoas a viver com merecido bem-estar. Como habitualmente, psicologia na prática te lembrou-me, independentemente de tudo, tem que as ações básicas de autocuidado que cada um deve fazer sempre para manter-se saudável. E prática regulares de atividades e exercícios físicos, sono adequado e reparador e uma alimentação saudável. Também a psicologia na prática te lembrou de praticar constantemente o autoconhecimento como algo que te permitiu entender as qualidades, aspectos positivos, colocando em perspectiva defeitos, para mais pode ser trabalhado. Além disso, pessoas te conseguem controlar emoções, podendo evitar reações negativas quando algo que te acontece sem esperar. E horas que você encarregue de educação de um menino, lembra, mas que é bom orientar-se naquelas atividades ali e cozer que esta passa te gosta dele. O objetivo é ajudar a tornar crianças mais autónomas, criativas e críticas na sua ação e no processo de aprendizagem. Para terminar essa edição, eu te despido com mais uma mensagem do Instituto Nacional de Saúde Pública, que de uma forma geral te promove um estilo de vida saudável, apostando, entre outros, na prevenção, através de campanhas de informação e sensibilização sobre diferentes enfermidades. Obrigado pelo tempo que me dão. Não deve cuidar de higiene da nossa boca, para não te evita dente frágil, não te evita mau cheiro, ou seja, mau hálito, não te evita problema no estômago, não te evita problema no coração. Que se nunca faz esse cuidado lá, está grave nos problemas naquela parte do corpo lá. Não deve escovar dente 3 vezes por dia, depois de café, depois de almoço, depois de janta, sendo que mais importante depois de janta, nunca que no dia está sem escovar dente. E além de escova dente também, no mês de visita ao dentista e pelo menos 2 vezes por ano, para não fazer o que? Limpeza, aplicação de flúor para dente que bem estraga. Instituto Nacional de Saúde Pública, promovendo a saúde.